presidente Jair Bolsonaro compartilhou imagens de seu encontro com o jogador Felipe Melo do Palmeiras. Bolsonaro brincou, rumo ao bimundial do Palmeiras. O jogador também participou da festa de Natal voluntário no Palácio do Alvorada. Veja imagens. Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui com o Dr. Geraldino, que é um dos advogados dos 300 do Brasil, e nós vamos falar sobre o inquérito 4828, que é conhecido como o inquérito dos atos antidemocráticos. E é por causa desse inquérito que hoje eu estou presa aqui no Distrito Federal. Por enquanto no Distrito Federal, né? Porque eu vou voltar para Campos, vocês me aguardem aí na planície. E o doutor Geraldino também, né, ele tem advogado para outras pessoas que têm sido vítima da perseguição do STF. O senhor pode falar, o que é esse inquérito, primeiramente? Olha, esse inquérito ele está baseado nas manifestações a favor do governo e, segundo a PGR, seria contra os outros poderes, seria o Congresso e o STF. Na verdade, o que acontece? O que nós vemos é uma perseguição específica dos apoiadores do presidente. Nenhuma outra manifestação que teve contra o governo está sendo apurado nesses atos antidemocráticos. Nós tivemos aí o Antifas, que quebrou, que destruiu, e que ninguém fez nada. Depredar, quebrar, não é motivo de prisão nem punição. Agora, o caso, você se manifestar e discordar, aí sim está sendo punido, e a Érica está aqui pagando o preço de querer defender os direitos de nós brasileiros. O que acontece? Eu fiz uma pesquisa, né, sobre esse inquérito, e a primeira coisa que eu encontrei de notícia mais antiga foi sobre a Procuradoria-Geral da República, que entrou com o pedido da instauração de inquérito no STF em virtude dos atos do dia 19. Só que dia 19 não existia ainda os 300 do Brasil, e muito menos eu nem estava aqui em Brasília.
Bom, isso tudo que você está falando, essas dúvidas que você está, nós também já colocamos em vários documentos, em várias peças, que estão lá. O que acontece? Eu entrei com habeas corpus para a Sara, eu entrei com habeas corpus para a Folha Política, eu entrei com vários habeas corpus questionando, primeiro, a legitimidade do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? No inquérito da fake news, houve uma portaria, portaria 60, que determinou, que designou ele como o relator do inquérito da fake news. Esse inquérito 4828, que é o que apura esses atos antidemocráticos, não tem portaria nenhuma. Não tem nada que vincule ele a essa investigação. E aí, eles podem dizer que não é porque, como ele já era, ele teria, no caso, a competência em função do inquérito das fake news. Só que eu acho que uma coisa, a matéria de um não tem nada a ver com a matéria do outro. O que se apura em um caso não é o que se apura no outro. Apesar de muitos dos envolvidos, muitos dos investigados estarem em ambos os processos. Sim. No caso, o senhor tinha falado comigo sobre a competência do PGR, né, em relação a pedir investigação, alguma coisa do tipo. Pois é, o PGR, as atribuições dele estão delimitadas na própria lei. E no caso do Procurador-Geral da República, ele não pode processar pessoas que não têm foro privilegiado. Ele pode até receber informação e encaminhar para o Procurador-Geral, que no caso o fato seria contra a União, e aí a Procuradoria da República tem que apurar realmente, mas aí temos o Procurador-Geral, o Procurador Regional, que atua na esfera da Justiça Federal. Crimes contra a Lei de Segurança Nacional são apurados na Justiça Federal. Isso é o que está na Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, já foi definido isso. Antigamente era atribuição da Justiça Militar. Então, os crimes atualmente praticados políticos, os crimes políticos, são apurados na Lei de Segurança Nacional, que quem tem competência para investigar isso é a Justiça Federal, e não o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instância revisora, é uma instância que está lá para guardar a Constituição. Sim. Então, no caso, até o PGR me tratou como se eu tivesse foro privilegiado. Exatamente, isso é um questionamento que nós fazemos. Todos os que não são... todos que não têm cargo político, no caso aí, tem alguns deputados que poderiam sim ser investigados a nível de Supremo Tribunal Federal. Agora, tem decisões no próprio Supremo Tribunal Federal em que já se definiu que não há foro privilegiado, mesmo que haja litispendência. O que é litispendência? Mesmo que você tenha um processo, esteja vinculado com algum deputado, os deputados respondem no Supremo Tribunal Federal e você responde na Justiça Comum. No caso aí seria a Justiça Federal. Vou recapitular aqui para o pessoal. Eu me chamo Érica, eu sou de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Eu vim para Brasília no dia 22 de maio participar do acampamento dos 300 do Brasil. Eu nunca fui liderança, nunca fui influenciadora digital, eu não sou deputada, não sou ministra. O senhor até falou isso, que eu estava sendo tratada como se eu fosse ministra também. Só a parte ruim, né? Porque na parte boa eu não estou sendo tratada como parlamentar. E fui presa no dia 16 de junho. Né, junto com o Arthur, com o Renan, com o Mito Show, com a Sarah Winter. A Sarah, no caso, foi presa no dia 15. E desde o dia 24 nós estamos usando tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. No caso, o Arthur, o Renan e eu ficamos aqui ficamos em Brasília. O Arthur conseguiu, com muito custo, voltar para Niterói. E eu agora estou lutando para voltar para Campos. E assim... Eu não sei qual é, até hoje, quando o oficial de justiça chegou na prisão, a Sarah perguntou, qual é o nosso crime? Ele não soube dizer. No caso, qual é o meu crime, doutor? Não tem exatamente o que estão fazendo. Eles estão tentando arrumar uma tipificação para o seu crime. Estão querendo te enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Bom, a Lei de Segurança Nacional, para que você infrinja um artigo, lá, você teria que ter o dolo real. Você primeiro tem que ter o perigo real. Eu sou um perigo? O fato, a sua atitude tem que realmente ensejar um perigo às organizações. O que não acontece nesse caso. Ninguém, em momento algum, atacou ou usou de violência, ou ameaça, ou constrangeu. Ninguém explodiu
nada, ninguém, tudo isso, já tem decisões até de gente que explodiu uma usina aqui, tem decisões que eu já pesquisei a respeito disso, em que o cara estava querendo usar isso de forma política, e ele ainda foi absolvido, porque não tinha o dano real, o perigo real, aliás, dano real não, o perigo real contra as instituições. Então é muito difícil você fazer um enquadramento desse. E mais, não existe na Lei de Segurança Nacional a tipificação de formação de quadrilha, não existe. Então, aí eles estão querendo dizer também que a gente era uma quadrilha. O que eles estão querendo, o que eles estão tentando, porque para pedir a prisão temporária de vocês, eu até trouxe aqui um documento, na prisão temporária, eles qualificaram aqui, ó, essa aqui caberá prisão temporária, sem vários artigos. E no caso, para esses crimes aqui que estão sendo elencados, que você está vendo aqui, são os crimes onde caberá um pedido de prisão temporária, que é um pedido de investigação para apurar o fato. Roubo, sequestro, extorsão. Gente, olha só, o único ponto que eles poderiam enquadrar, e assim forçando muita barra, é esse aqui, ó. Quadrilha ou bando. Por isso que estão tentando, né, fazer uma ligação disso, por isso que você está com essa tornozeleira. Eu acho essa decisão é ilegal, até porque na Lei de Segurança Nacional não existe previsão para isso. Várias situações. Tornozeleira, né? Para tornozeleira. Você faz uma prisão temporária, caso haja necessidade, prorroga-se, mas a partir daí, ou você pede a preventiva, se há elementos para preventiva, ou você solta. No caso seu, Érica, eu vi até a decisão que fez a prorrogação. Na decisão, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que após completar o período de 5 dias, vocês poderiam ficar em liberdade. Acontece que no dia que vocês iam ser colocados em liberdade, houve um pedido da delegada federal para que... A Denise? A Denise. Sem nenhuma base legal para isso, pediu, e a Procuradoria também foi favorável, Procuradoria que atua nesse caso, ao meu ver, ilegitimamente, para que convertesse isso em medidas cautelares, mesmo sem previsão legal na Lei de Segurança Nacional, que é o que estão atribuindo a ele. E a própria formação de quadrilha. Para ter a formação de quadrilha tem que ter um crime. Cadê o crime que foi tipificado? Ela está aqui em Brasília, respondendo ao inquérito, que ela sequer foi indiciada. Ela já está aqui há quase 3, 4 meses sem ser indiciada, sem ter um motivo. E nós advogados, estamos sem ter acesso aos autos. Esses documentos que estão aqui na minha mão, que foram disponibilizados, eu advogo para vários, foram disponibilizados para várias pessoas, são 6 ou 7 volumes. Só disponibilizar aquilo que é interesse deles. A maioria dos fatos aqui, o que a gente vê, é uma tentativa de criar um nexo entre as manifestações e a presidência da República. O senhor tinha falado, tudo aqui que está escrito aqui é para tentar incriminar o presidente. Exatamente. Vocês entenderam? Aí muita gente tem feito essa pergunta para mim, doutor. Algumas pessoas, até na minha cidade, que eu falo sobre manifestações, falam que estão desanimadas de participar de manifestações, porque nas manifestações elas veem que estão dependendo de um presidente que não nos defende. Qual a posição do presidente nisso tudo? Ele pode nos dar um apoio? Olha, eu acho que o presidente está agora fazendo o que é certo. Ele está trabalhando, a população toda está vendo que ele está sendo boicotado. No caso aí do coronavírus, sempre esteve certo. Ele sempre defendeu a cloroquina, ele sempre defendeu que as pessoas trabalhassem. E quem sempre foi contra isso? São os mesmos que prenderam vocês. Então, é isso que vocês estão se manifestando. Pensem nisso. Vocês não estão se manifestando em defesa do presidente. Se o presidente cair, virá outro que vai prejudicar vocês. Vocês estão defendendo o seu voto, vocês estão defendendo os nossos direitos de nos manifestarmos. Os princípios que a gente acredita e que esse homem representa. Exatamente. Que caindo o Bolsonaro, gente, só ele para aguentar isso tudo. Outro não aguentaria. Ele suportou uma facada, ele poderia ter desistido. E ele não desistiu. E isso que eu falo pra vocês, eu tô aqui preso, vou parar na colmeia, né? Na penitenciária, tratada como se fosse uma bandida qualquer, e eu não desisti, e eu não vou desistir, tá? É uma luta, é um sistema que já está há muito tempo corrompido, existe aí
foi até recentemente mencionado pelo ministro Marco Aurélio em uma entrevista, que existe um favorecimento das esquerdas. Todas as manifestações que são feitas por parlamentares de esquerda são sempre atendidas. Recentemente, o próprio ministro Alexandre de Moraes impediu que o presidente nomeasse o delegado, que seria o superintendente da Polícia Federal. Isso é uma atribuição do presidente da República. Houve uma interferência a pedido de um partido de esquerda. Então, o que está sendo feito é uma tentativa de inviabilizar o governo, que não está acontecendo. O governo está conseguindo se viabilizar. Graças a Deus, o governo federal, com esse projeto aí de ajuda, de auxílio emergencial, está fazendo a maior divisão de renda do mundo. Já foi feito. Aquilo tudo que a esquerda arrotava e dizia que fazia com o cesta básica, o presidente está ajudando brasileiros hoje a não morrerem de fome. Nosso maior combate não é nem contra o vírus, é contra a fome. Sim, e fome essa que as pessoas foram condicionadas justamente por políticos esquerdistas que eram contra a cloroquina, que promoveram esse lockdown, essa quarentena que quebrou muita gente. E outra coisa, só o fato do presidente ir nas manifestações de domingo já estava sendo usado também para poder incriminá-lo. Sim. Eles querem a todo custo impeachment o presidente. Infelizmente, estão nos usando, né? Eu entendo até, por exemplo, esse processo, esse inquérito da fake news. E o nosso também. E o 4828, o inquérito da fake news já dura mais de um ano. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes assumiu um posto lá no Tribunal Superior Eleitoral. Existe, eu já vi denúncias de jornalistas, como até mesmo do deputado Roberto Jefferson, que insinuam, que estão levantando a tese de que estão tentando caçar a chapa usando esse inquérito da fake news. Como até agora não encontraram nada, está meio difícil de caçar a chapa, porque seria o único modo de fazer com que o voto, que foi legitimamente, de tirar do poder o presidente da República. Porque por impeachment já viram que é impossível. Então estão tentando, através de uma manobra jurídica, utilizar de recursos. Recentemente também foi informado e saiu na imprensa, o próprio Alan dos Santos falou em uma entrevista, depois que ele saiu do Brasil, que ele falou isso, que estavam monitorando o presidente, que tinham 3 malas espiãs, uma na Embaixada da Coreia, uma embaixada da China e outra no escritório do advogado Kakai. Então, isso tudo ninguém sabe se foi apurado, ninguém sabe o que aconteceu. Então, quer dizer, estão de todas as formas investigando o presidente, tentando achar alguma coisa que faça com que eles possam caçar a chapa. Eu vi no site do Ministério Público que nós fomos presos, né? Que foi pedido, quando foi pedida a nossa prisão, um dos motivos é que nós fomos identificados como líderes, uma coisa que não procede, e captadores de recursos. Exatamente, tem vários. A narrativa é essa. Essa narrativa, se eu não me engano, começou com a Rede Globo. A Rede Globo começou com essa história de atos antidemocráticos. Não existe atos antidemocráticos. Quando você se manifesta expressando a sua opinião. Vários juristas no país já são contrários. Inclusive, eu faço parte de um grupo chamado Movimento Advogados do Brasil, e nós fizemos uma ação chamada Maior Ação do Mundo, onde nós fizemos eu até assino essa ação junto com o Dr. Emerson, com outros colegas, pedindo à Corte Interamericana que intervenha, porque há muitos absurdos acontecendo aqui no país. E eles precisam dar uma olhada, dar um enfoque. Essa Corte Interamericana já teve denúncia de uma associação do Ministério Público, já teve uma denúncia do próprio Roberto Jefferson, do PTB, e teve essa maior ação do mundo que nós também entramos também na ONU. Que entra o inquérito. É o inquérito 4781 e o 448, os 2 inquéritos. Os fatos são pessoas que estão hoje, vários presos, estão sendo colocados em liberdade em função de pandemia, vários criminosos perigosos, e a Érica, por defender os seus interesses, por defender as suas convicções, está presa aqui em Brasília, infelizmente. Mas ela com certeza conseguirá passar por esse período e voltar para Campo de Goytacazes. Aí. Sim, eu vou voltar. Eu vou voltar mais forte que nunca. Sim. Que antes, na verdade. Aí, doutor, uma das coisas que aconteceu também lá no presídio, nós ficamos
Os dias que a gente ficou lá, nós ficamos impedidas de falar com os advogados não tinham acesso a gente, e eu tenho curso superior. Eu vou te falar uma coisa, ó, todos esses absurdos, por que eu estou imprimindo? Eu imprimi isso aqui, primeiro para te mostrar onde eles quiseram te enquadrar. Agora, tem a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é essa aqui, 7170, gente. Eu gosto de trazer a lei para as pessoas tomarem conhecimento. Aqui, ó. Espera um minutinho. Aqui, ó. Durante as investigações, a autoridade que presidiu o inquérito poderá manter o indiciado preso ou sob custódia pelo prazo de 15 dias, comunicando imediatamente o fato ao juízo competente. Nesse caso aqui, juiz e autoridade são os mesmos. Em caso de justificar a necessidade, esse prazo poderá ser dilatado por mais 15 dias, por decisão do juiz a pedido do encarregado do inquérito, ouvido o Ministério Público. A incomunicabilidade do indiciado no período inicial das investigações será permitida pelo prazo improrrogável de no máximo 5 dias. Vocês ficaram quantos dias sem comunicar com o advogado lá? 8 dias. E aqui tem um terceiro. O preso ou custodiado deverá ser recolhido e mantido em lugar diverso do destinado aos presos por crimes comuns, com estrita observância do disposto da justiça. Então, ela não poderia estar presa na colmeia nem a Sara. Isso aqui é um crime político, eles não são criminosos, não são bandidos. Nunca cometeram crime nenhum na vida, a única coisa que eles estão respondendo é porque defendem os direitos, as garantias, o direito de você falar, o seu direito, o seu voto. É por isso que eles estão aqui. Infelizmente, nós estamos vivendo uma certa ditadura, assim.